Olá, abençoada! Hoje aqui para mais um vídeo. Quero estar orando com você, abençoando a sua casa e dizer que você é uma mulher multiplicadora, frutífera, abençoada e que aonde você colocar as suas mãos será abençoado. Então coloque as suas mãos, já quero estar orando com você. Coloque as suas mãos aí sobre a sua enfermidade. Se você talvez está com uma angústia na mente, no coração, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua mente. Eu vou declarar cura sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Pai querido e santo, Pai, com as minhas mãos aqui, Pai, sobre o meu coração, Pai, representando o coração da tua filha que está aí, Senhor, assistindo esse vídeo, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dela cura, Pai, cura emocional, cura física. Eu quero declarar sobre ela, Senhor, em nome de Jesus, cura dessa depressão. Eu quero declarar, Senhor, libertação, Pai, sobre os filhos, Pai, sobre este filho, sobre este marido, em nome de Jesus. Envia o socorro agora, Senhor, dentro desta casa e que haja libertação. Livra do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E hoje eu quero estar falando de algo muito importante que aprisiona, que tem aprisionado muitas vidas e que talvez tenha te aprisionado. Eu quero falar da mágoa, a falta do perdão. A falta do perdão tem levado pessoas à depressão profunda, à crise de pânico, a desistirem dos seus sonhos, dos seus projetos. Talvez você tenha abortado tantos projetos e você tenha dito, não, a vida é assim mesmo. Minha mãe foi assim, minha avó era assim, eu não vou conseguir nada. E eu quero dizer para você que quando Jesus, ele ensina-nos a orar a oração do Pai Nosso, e ali no finalzinho ele já fala assim, Pai, perdoa-me como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Olha só como é forte. Você faz toda a oração e no final você vai descobrir que se você não perdoar, a sua oração não é nem ouvida, muito menos respondida. E muitas vezes a sua oração não tem sido ouvida, não tem sido respondida. Talvez você tenha feito campanhas, tenha se dedicado, mas você fala, Senhor, eu oro, eu jejuo, mas nada acontece. É porque tem uma mágoa no seu coração. O salmista Davi, no Salmo 6, eu falo que ele recorre à misericórdia de Deus e que você possa recorrer à misericórdia de Deus nesse dia, para limpar o seu coração. O salmista ele fala assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus. O Salmo 6, leia esse salmo. Se você se encontra deprimido, se encontra triste, não sente vontade de perdoar, e eu quero dizer, não sinta vontade de perdoar. Você decide perdoar. Porque quando você decide perdoar, cadeias já são quebradas, correntes já se quebram e você se liberta desse laço do passarinheiro. Eu sempre falo que a mágoa, que a falta de perdão é um laço que o inimigo armou para você. Então livra-se desse laço em nome de Jesus. E o salmista ele vai dizer assim, ó, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Primeiro ele reconhece, eu sou fraco. Eu de mim mesmo eu não posso nada. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Davi aqui não estava falando dos ossos físicos. Davi estava falando da alma dele, o quanto que a alma dele estava perturbada. E ele fala, até a minha alma está perturbada. Mas o Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando o Senhor vai permitir essa dor? Até quando o Senhor vai permitir os meus inimigos me afrontarem? E o Senhor não podia fazer nada. Porque enquanto o coração de Davi estava cheio de mágoa, o Senhor não podia fazer nada. E ele fala assim, olha só a situação que Davi estava. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me, Senhor. Ele começa agora a orar, porque na morte não há lembrança de ti, nem no sepulcro eu vou poder te louvar. Davi estava tão deprimido, tão magoado contra o que as pessoas estavam falando contra ele, que a vida dele já não tinha mais sentido. Só que aí ele declara algo assim, Senhor, mas se eu morrer agora, o que de bom vai acontecer? Eu simplesmente vou morrer magoado, triste, doente, mas não vai acontecer nada de bom. E ele começa a declarar, Senhor, eu já estou cansado dos meus gemidos. Toda noite eu molho a minha cama com os meus gemidos. Talvez você está assim. Talvez você nem queira que chegue a noite, porque você sabe que a noite vai ser terrível.
E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 91 que existe demônios que agem durante a noite para perturbar o teu sono. E talvez já tenha encontrado uma brecha em você. Né? E o Davi continua: eu já estou cansado, Senhor. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa dos meus inimigos. Os meus olhos, Davi estava falando, o próprio Davi falando, os meus olhos já estão consumidos pelas mágoas. E você? Você tem permitido que esse ódio, que essa mágoa te consuma? Comente aqui. Eu estou sendo consumida pela essa mágoa. Se inscreva no canal, assista os meus vídeos anteriores, assista o vídeo que eu vou postar e esteja comigo. Comente ali: eu preciso de oração, eu não consigo sozinha. Gente, quando Davi fala aqui: os meus olhos estão consumidos pelas mágoas por causa dos meus inimigos. E o inimigo às vezes nem sabe que ele está te magoando. O inimigo nem sabe que ele está destruindo a sua alma. Talvez toda essa angústia que você está passando, você precisa decidir, como Davi decidiu. Quando Davi fala, e Davi fala com ele fala com a alma dele, depois ele fala com Deus. Enquanto Davi estava magoado, a oração dele não chegava até o céu. Mas aí de repente ele começa a dizer: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Ele está falando com ele não está falando com os inimigos. Ele está falando com ele, com o coração dele. Tudo que pratica iniquidade, tudo que falaram contra mim, vai saindo de dentro de mim. Eu estou me libertando. Se liberte dessa mágoa. Diga para você: aparta de mim todos os meus inimigos. Porque eu sempre falo que quando você tá com mágoa de alguém, essa pessoa vai para a cama com você, ela vai para o banheiro com você, você não consegue se livrar dessa pessoa. Então aí Davi declara: esse inimigo que ele estava ouvindo aquelas vozes. Aí Davi fala: apartai-vos de mim todos os meus inimigos. Todas as vozes, toda mágoa, sai de perto de mim. Ele manda embora com a própria voz dele. E olha só o que acontece. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Agora ele começa a sentir. Quando ele se livra do peso, da mágoa, quando ele declara: aparta de mim todo esse sentimento, ele começa a declarar: por quê? Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ele estava chorando diante de Deus. O Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a sua oração. Quando você se livrar dessa mágoa, dessa tristeza, o Senhor não somente vai ouvir, mas Ele vai responder às suas orações. Mas se livra dessa mágoa hoje, tá? Eu estou aqui para te ajudar como pastora, como terapeuta, né? Eu sou a pastora Zeni Fernandes. Estou aqui para te abençoar. E vamos orar? Vamos falar como Davi? E já declare antes de orar: o Senhor já ouviu a minha voz, o Senhor já ouviu a minha oração. Pai querido, eu sei que o Senhor já ouviu a nossa oração. Pai, eu sei como que se encontra o coração desta mãe, dessa esposa, desta filha, Pai, que está ouvindo, Pai, que está assistindo esse vídeo e que agora está fazendo esta oração comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, as mais ricas bênçãos sendo liberadas sobre ela, Pai. Que toda essa depressão, toda essa crise de ansiedade, toda essa, Senhor, essa opressão, Pai, esse laço do passarinheiro que foi preparado, Senhor, para esta família, Pai, por causa da mágoa, por causa da falta do perdão. Eu estou nesta hora, Pai, pedindo: liberta, Senhor. Liberta essa mulher, liberta essa família do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Seja visitada e abençoada pelo Senhor hoje e todos os dias, em nome de Jesus.